Para começar, nós temos que se fazer uma pergunta básica para a gente poder resolver essa situação de você ter essa dificuldade para poder entender aquilo que você está lendo. A pergunta é: se aquele texto está naquela questão, é porque alguém consegue ler esse texto, certo? E se alguém consegue ler esse texto, como é que essa pessoa lê? Você tem que se fazer essa pergunta. Muitas vezes as pessoas falam: quem lê esse texto daqui é apenas gente inteligente, são as pessoas doutas, as pessoas que têm doutorado, mestrado, lá, 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 lá. Mas, muitas vezes, até mesmo alunos de ensino médio são capazes de ler determinados textos se eles tiverem determinado conhecimento. Então, a primeira coisa que você deve se perguntar é: uma pessoa que consegue entender esse texto, por que é que ela entende ele? E aí você vai começar a entender que aquilo lá que eu falei no começo. Se essa pessoa ela tem afinidade com o assunto daquele texto, ela vai conseguir entender aquele texto com mais facilidade. Eu quero te dar um exemplo. É, Quando você é acostumado a ler notícias, você acaba memorizando qual é o padrão daquele texto da notícia. Você sabe que ali no começo você vai ter um resuminho, aí no resumo você tem uma chamada de atenção do leitor para o tema principal daquele texto, e durante o texto, na leitura do texto, você vai perceber que mesmo que você tivesse perdido a parte de baixo do texto, né, o desenvolvimento dele, se você tivesse lido apenas a introdução da reportagem, seria quase que o suficiente para você poder ficar informado a respeito daquele tema. Entendeu? Você observa que, por exemplo, as reportagens de jornal, vamos supor, é, garoto foge de casa sem deixar recado para a mãe. É só uma suposição aqui de uma notícia, certo? Agora, imagina aí. Somente nesse título, nós já compreendemos que um garoto ele fugiu de casa sem dar notícias para a mãe. Aliás, as pessoas que fazem jornalismo, os jornalistas, eles escrevem absolutamente. É uma leitura assim muito gostosa de se ler. Por quê? Porque eles conseguem transformar coisas extremamente difíceis em coisas fáceis, em coisas palatáveis para a gente, coisas que dá para a gente poder entender e poder discutir a respeito daquele tipo de coisa. Entendeu? Você vê que a coisa mais fácil do mundo é as pessoas discutirem a respeito de notícias de jornal. E se elas lerem aquelas notícias, melhor ainda, elas vão conseguir cada vez mais informações a respeito daquele assunto, e acaba que certas pessoas, de tanto ver essas notícias, acabam se tornando experts no assunto. Então, os jornalistas eles têm essa habilidade de trazer os assuntos com facilidade. Eu mesmo, quando eu vou dar uma aula, quando eu vou falar para alguém a respeito de algum assunto, eu tento fazer a mesma coisa que os jornalistas, transformar aquele assunto na coisa mais fácil do mundo para que as pessoas possam compreender aquilo que está sendo falado. Então, como é que as pessoas que respondem questões onde tem esses textos enormes, que geralmente a gente não entende, elas conseguem entender esse texto? Então, para que você possa adquirir essa mesma habilidade delas, você precisa ler textos parecidos com esse texto que você respondeu na questão. Muitas vezes não vai dar tempo de você ler esses textos antes de uma prova, né? Claro, você não vai adivinhar qual é o tipo de texto que vai ser colocado lá. Se vai ser uma reportagem, se vai ser um poema, o que é que vai ser que vai estar lá no meio da sua prova, uma charge. Mas você tem a noção mediante as questões que você já respondeu a respeito daquele assunto. Por exemplo, questões de Enem geralmente trazem o quê? Às vezes reportagens, às vezes charges, certo? As charges elas são estilos de linguagem ali, né, verbal e não verbal, que você precisa estar atento, porque volta e meia elas sempre estão presentes aí em provas, por exemplo, de português, provas de inglês, e você precisa interpretar esse tipo de texto.
Então é interessante você ter contato com eles, você ler na internet, se você encontrar uma charge, você tentar compreender aquilo que está escrito nela. Muitas vezes, é claro, né, isso aí faz parte do gênero textual das charges, e aí também, se você entende o gênero textual, isso te ajuda pra caramba. Porque, por exemplo, se você já identifica que aquilo é uma reportagem, uma notícia, um conto, uma fábula, um, uma dissertação, um texto argumentativo, um artigo, um editorial, se você identifica isso, já fica mais fácil para você, compreende? Porque aí agora você já sabe, por exemplo, uma charge ela vai tratar de temas do cotidiano. Logo, se você conhece aquele tema, vai ser muito mais fácil para você compreender aquilo que está escrito ali. Outra coisa é a seguinte, essas pessoas, elas têm o costume de buscar o significado das palavras. Pessoas que interpretam muito bem, elas sabem o significado de cada palavra que está ali dentro daquele texto. E se tem alguma palavra difícil para elas poderem entender, elas partem para o dicionário, partem para o Google. Hoje em dia tem o Google, né? Muito mais fácil. Na minha época era o dicionário. E elas começam a estudar a respeito daquela palavra, até que chega um momento que, de tanto elas pesquisarem, elas memorizam aquela palavra. E outra coisa interessante também, você precisa ir adicionando certos tipos de palavra dentro do seu vocabulário no dia a dia. Busca escrever isso nas suas mensagens do WhatsApp, nas suas postagens do Facebook, nas suas postagens no Instagram, entendeu? Busque o máximo possível utilizar linguagens diferentes naquilo que você está fazendo no seu dia a dia. Isso vai enriquecer você. Ou seja, quanto mais você escreve, mais capacidade de leitura você tem. Quanto mais você deixa a sua escrita mais rebuscada, quanto mais você deixa a sua escrita melhor, melhor leitor você será. Porque para você escrever bem, você precisa ler informações para que você possa adicionar à sua escrita.